Babilônia, Média Persa, Grécia, Roma, Reino dos Céus, Cristianismo Romano. Neste exato momento, milhares de pessoas estão sendo enganadas pelo cristianismo ao redor do mundo. É forte em meu país, o Brasil, a exploração religiosa. O cristão brasileiro já sobrecarregado de pagar impostos a cada vez que o dinheiro troca de mão. Há um tributo a mais que é pago à organização de uma igreja. O pregador do cristianismo de hoje diz para as pessoas pagarem um imposto de 10% de sua renda mensal. Todo religioso conduz a sua vida em função de um Deus em quem decidiu depositar sua fé e considera isto como algo bom. Mas não existe algo bom quando muitas pessoas se sacrificam para dar dinheiro a uma empresa religiosa que nada faz por elas. Você pode dizimar ali a vida toda, se um dia ficar doente ou desempregado. A maioria das denominações fala, vou orar por você, e até mesmo pode dar uma cesta básica. Toda essa centralização de recursos só é bom mesmo para os líderes religiosos que administram o dinheiro que arrecadam. O irmãozinho pobre usa sua fé para não cair na fila do SUS e para que o seu único carro velho não seja roubado, sendo que o líder tem o melhor plano de saúde, o seguro de melhor cobertura e seus filhos estudam nas melhores escolas. É muito coerente pensar que cada religião tem as suas próprias regras e estas devem ser respeitadas. Se alguém gosta do cristianismo do jeito que ele está, deve buscar conhecimento na palavra antes de seguir regras simplesmente impostas pelas denominações. Não é sensato para nenhuma pessoa julgar as religiões para dizer qual delas é ideal. Mas é uma tarefa muito justa resgatar as raízes de sua própria religião. Eu acredito que a minha religião é boa e estou empenhando todo o meu esforço em resgatar suas raízes. Deixe-me te contar um pouco da história da minha religião, porque há um ponto em comum entre nós. Nós cremos em Cristo. Num passado muito distante, o dízimo era a lei do meu Deus. Nesse tempo, as nações da terra adotavam divindades segundo a fé que tinham. As pessoas tinham necessidade de se apegar a alguma coisa. Então elas faziam um ídolo de madeira, de pedra ou de barro, lhe davam um nome e acreditavam na sua bênção ou proteção. Mas ao contrário disso, foi quando o Criador do Universo, o Deus eterno e invisível, escolheu um povo para amar e abençoar. Esse povo tão odiado pelas nações são os descendentes do patriarca Abrão, o Estado de Israel situado na África. Como a única nação do mundo fundada por Deus, tanto a lei civil quanto a religiosa eram uma só. Nós que estamos no Brasil, temos a Constituição e as outras leis menores, e a Bíblia com as leis de Deus. Mas com Israel foi diferente. O Senhor mesmo fundou a nação e deu a ela uma única lei. Então, lá foi entregue o dízimo que deveria ser observado em todos os detalhes da sua redação. É importante saber o que é exigido nesta lei. Todos que cobram o dízimo devem ensinar isso aos irmãos. Afinal, como poderiam obedecer à lei? No primeiro, segundo, quarto e quinto ano, o dízimo deveria ser levado a Siló. E o doador comia juntamente com sua família e com os estrangeiros, órfãos, viúvas e levitas que moravam em sua cidade. Já no terceiro e sexto anos, os dizimistas não deveriam comer o seu dízimo em sua cidade, juntamente com sua família. Os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. E no sétimo ano, todo o trabalho do campo. Como arar, semear, não seria feito, pois a terra tinha que descansar. O dízimo tinha três finalidades básicas:
sustentar os levitas, sacerdotes, socorrer os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, e ser consumido pelo seu próprio dizimista perante o Senhor. Esse dízimo praticado na religião que veio antes de Cristo não se parece em nada com o imposto que é cobrado no cristianismo de hoje. Como exemplo disso, basta lembrar que o dízimo de Israel nunca foi dinheiro e sim animais e cereais da terra. É importante lembrar que neste tempo já existia dinheiro, mas com relação ao dízimo, a lei é muito clara, era só alimento. Ao final de cada 3 anos, os dízimos da colheita do ano eram armazenados na cidade, para que o levita e o estrangeiro, órfãos e viúvas que viviam nessas cidades, pudessem comer deles. Eles comiam uma parte desse dízimo e o restante davam aos levitas, e os levitas, ao receberem o dízimos, tiravam o dízimos dos dízimos e davam aos sacerdotes. O dízimo era dado aos levitas durante a festa da colheita, também chamada de festa dos tabernáculos. Esta festa era realizada no final do ano, depois que terminavam uma colheita. Ela tinha duração de 7 dias. Durante os 7 dias de festas, os israelitas deviam morar em tendas. Essa festa era a única das festas que eles tinham a ordem de Deus para se alegrar diante dele. A festa da colheita acontecia em Siló, uma aldeia de Efraim, lugar onde ficava o tabernáculo e onde o Senhor colocou o seu nome. Quando te falaram sobre o dízimo, também te ensinaram que havia um tempo e um lugar para ofertar? Esta não era uma lei para outras nações, ela só aplicava a Israel. Se Siló fosse longe demais, os dizimistas deveriam vender os seus dízimos e ir até Siló, e com o dinheiro do dízimo, eles deveriam comprar de tudo que desejassem a sua alma, e comeriam com alegria, juntamente com as suas famílias e os levitas. Armazenar alimentos na cidade, comer o dízimo durante a festa, tudo isso é muito diferente da nossa cultura. Essa é a verdade sobre o dízimo no Velho Testamento. Lhe contaram isso? É muito importante considerar que esta lei dada por Deus foi aperfeiçoada com a vinda de Cristo. Gente, depois que Cristo veio, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, que propusera em Cristo, na plenitude dos tempos, fazer convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu me alegro com a minha nova religião. Eu me alegro porque Cristo, a imagem de Deus, me foi dado como vida. Ele está dentro de nós. Seu reino está dentro de nós. Na nova aliança, as doações não estão centralizadas em um local, porque a ideia não é pagar alguém para ajudar os outros, e sim cada um assistir o seu próximo. Esta assistência acontece de maneira espontânea, quando ajudamos o necessitado que está perto de nós. Este suprimento é conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta. Assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. O conceito que temos hoje acerca da obra de Deus está preso a uma organização, mas a verdadeira obra de Deus é o seu trabalhar no homem salvo, por meio do Espírito Santo. Portanto, a prioridade do Espírito é o ser humano. Esta obra, sem dúvida, é mais elevada. Ela não inclui apenas dinheiro. O suprimento dos irmãos em Cristo envolve a necessidade do momento. Às vezes, minha doação é um conselho, um incentivo,
uma resposta, um lavar dos pratos da pia da cozinha, um ficar com as crianças, receber a correspondência, tantas coisas que traduzem um conta comigo e até um sorriso. Na verdade, nós cooperamos com a obra de Deus, porque as realizações são dele. Cada um de nós, os irmãos do Senhor, apresentamos Cristo às pessoas. E se elas o recebem, o Espírito Santo produz um novo nascimento. Uma vez sendo introduzidos na casa do Pai, também Ele é quem produz o crescimento em cada um de nós. Somos cooperadores com a lavoura de Deus, mas é Ele que dá o crescimento. Todas as leis, princípios e ensinamentos deixados por Deus são importantes. Porém, se o amamos com entendimento, procuramos saber em que tempo e para qual povo específico uma lei foi dada. Veja agora como o templo entrou para o cristianismo. O Senhor Deus ordenou que Moisés edificasse um templo no deserto. Todos os detalhes do projeto de Deus foi entregue aos construtores. E eles fizeram uma tenda santa, lugar onde Deus habitaria, atuaria e falaria. Quando os hebreus já estavam na Terra Santa, foi permitido ao rei Salomão construir um templo de pedras com proporções maiores. Mas aquela casa santa era a sombra de algo mais elevado. Foi Deus quem mandou construir, mas não para manter este templo para sempre. Era algo provisório, porque Deus tinha algo maior para nós. Assim como diz, o templo ao Deus único também foi aperfeiçoado. Enquanto Jerusalém estava em festa de inauguração de um glorioso santuário, Deus via o seu filho. Anos mais tarde, o Senhor declarou que Ele mesmo era o templo. Naquele momento, os religiosos não entenderam que o templo destruído seria a morte do Senhor. Os judeus pediram um sinal e o Senhor respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele se referia ao santuário do seu corpo. Israel, pela fé, recebeu de Deus o templo físico. Será que por esta mesma fé não deveria receber o novo Evangelho de Deus? O Evangelho não é uma mensagem. O Evangelho é o próprio Cristo. Se antes Deus precisava de um lugar para falar, hoje Ele tem falado pelo seu Filho, que habita e atua em cada um de nós. Deus ainda concedeu quase 40 anos para a adaptação, mas finalmente destruiu esse templo por meio do general romano Tito. Roma teria autoridade sobre ele se do alto lhe tivesse sido dada. 2 templos foram destruídos. O suntuoso prédio em Jerusalém foi destruído para pôr fim ao Templo das Sombras e dar início ao Templo da Realidade. A morte do Senhor foi para o Pai multiplicar o seu templo. O Senhor foi à cruz, e como um grão de trigo que cai na terra, produziu muitos frutos para Deus. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Hoje, Ele tem uma casa com muitas moradas. Houve um dia tão maravilhoso e nele foi inaugurado um novo e eterno lugar de adoração. Hoje, o Pai procura os verdadeiros adoradores. E o lugar não é Jerusalém, nem o cume de algum monte. Hoje, não habita mais o Altíssimo em templos construídos pelas mãos dos homens. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito, isso é muito prático e combina perfeitamente com o reino dos céus, que não está aqui e nem ali, mas dentro de nós. O Senhor Deus esperou 4.000 anos para aquele glorioso dia, e não devemos pensar que Ele fez isso de improviso. Os irmãos estavam orando em uma casa e de repente foram cheios do Espírito Santo. O Espírito derramou tamanho poder sobre eles
que todos começaram a profetizar nos idiomas daqueles que estavam ouvindo. Na primeira pregação da igreja, 3.000 pessoas receberam a Cristo e foram batizadas. Este número cresceu a cada dia, e mesmo assim, o Senhor não mandou construir templos para as pessoas se reunirem nele. A ordem do Senhor foi: ide e pregai o Evangelho. Eles não precisavam de templos. Eles mesmos eram os templos. Se a nova religião diz que o Espírito Santo habita em mim, eu sou o templo. É maravilhoso acordar de manhã e poder falar com Deus. É maravilhoso falar com Deus, ouvir o que Ele diz, falar dele e por ele aos outros, e deixar que Ele nos use para abençoar as pessoas. Na velha aliança, um sacerdote intercedia pelo povo e os profetas falavam por Deus ao povo. Hoje podemos chegar ao trono da graça. Hoje, as leis do Senhor estão gravadas em nossos corações. O reino dos céus tem um governo com regras bem definidas. Do ponto de vista funcional e numa perspectiva de crescimento abundante, qual templo poderia comportar os irmãos de uma cidade? Ou até mesmo de um bairro? A refeição dos santos é uma comunhão espontânea ou uma cerimônia? Todas as cerimônias religiosas no Velho Testamento, as que aconteciam dentro e fora do templo, eram uma sombra da realidade que é Cristo. A Páscoa dos judeus acontecia uma vez por ano. Era uma santa refeição na casa de cada família. Aquele cordeiro que desde a saída do Egito eles sacrificavam na Páscoa, anunciava a vinda de Cristo e que ele seria morto para libertar todos os crentes. Israel esperava a chegada de um libertador, um Messias ou Cristo, que significa ungido de Deus. Mas o povo que esperava o Messias, quando ele veio, o rejeitou. O profeta Isaías escreveu a respeito dele com estas palavras: O Espírito do Senhor é sobre mim, e me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração de vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Certo dia, Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e, após ler este texto, disse: hoje essas escrituras se cumpriram. Os líderes religiosos não receberam a Cristo e, ouvindo isso, queriam matá-lo no mesmo dia. O nosso Senhor participou da Páscoa todos os anos e a última estava a 3 dias da sua morte. Estando ele à mesa com os 12, falou como na sinagoga de Nazaré: este pão é o meu corpo. Ao dizer que o pão da Páscoa era o corpo dele e que o vinho era o seu sangue, ele estava se posicionando como um cordeiro morto. Naquele momento, posicionado como cordeiro morto, ele repartiu o pão e o vinho e disse para comerem e beberem em sua memória. É importante saber que não se anuncia um evento que já passou e nem se faz algo em memória de quem está vivo. A nova religião que eu apresento diz que o dízimo, o templo e a Páscoa foram aperfeiçoados. Quando os judeus, no seu tempo, comiam a Páscoa, pela fé eles estavam comendo Cristo. O Senhor também disse para que comessem da sua carne e bebessem o seu sangue. Quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum, ele também disse que era o pão da vida que descia do céu, e muitos se escandalizaram. Eles não entenderam que esse comer dele e beber dele era uma manifestação de fé para recebê-lo como vida. Eles não entenderam o que ele disse: aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A verdadeira comida e a verdadeira bebida, o pão da vida que desce do céu, tem um único significado. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Porém, no 4º século da nossa era, o sistema religioso romano instituiu
a cerimônia da Santa Ceia. Nesta cerimônia, introduziu-se uma antiga prática do culto a Mitra, o deus da guerra, para simbolizar a morte de Cristo, comendo pão e bebendo vinho em um templo. Ainda hoje, em todos os segmentos do cristianismo romano, raramente uma Santa Ceia acontece fora do templo. A nova religião diz que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Em Jerusalém e em todo o mundo, as pessoas que recebiam Cristo no primeiro século sabiam muito bem o que era o partir do pão. Sem rituais dos templos e livres do controle de homens para os induzir ao erro, os irmãos estavam sempre juntos, tomavam suas refeições com alegria e testemunhavam Cristo em cada lugar que estavam. O meu testemunho para você e para o mundo é que eu recebi Cristo e Ele é a minha riqueza insondável. Como pensar que uma mera cerimônia realizada no templo, ou um pedacinho de pão e um pouco de suco de uva pode me dar vida? Todas as cerimônias juntas, todas as doutrinas de homens e suas organizações maravilhosas perdem completamente o seu brilho diante do esplendor da glória de Cristo. É muito fácil defender o sistema que por muitos séculos embriagou os moradores da terra. Um anjo disse ao apóstolo João: Venha, te mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho de sua devassidão, se embriagaram os que habitam na terra. As muitas águas diz que ela tem domínio no mundo inteiro. Envolvimento com os reis, falam das alianças políticas e comerciais. E o vinho de devassidão é a maneira enganosa com que ela convenceu o povo e introduziu uma nova cultura para o cristianismo. Os defensores do cristianismo romano usam a carta da igreja para afirmar mentiras sobre ela. O apóstolo Paulo exorta os irmãos coríntios acerca de muitas práticas injustas. Numa dessas exortações, eles os repreende pelo modo que eles procediam nas suas festas de amor. Os irmãos se reuniam para ter comunhão e eles faziam acepções de pessoas, desprezavam os mais pobres e até ficavam bêbados. Quando ele escreveu a eles, citou a atitude do Senhor naquela última Páscoa, que foi repartir o pão e o vinho com seus discípulos. O texto de 1 Coríntios 11 começa e termina dizendo que em suas reuniões deveriam esperar uns pelos outros. A carta é muito clara quanto à sua exortação, mas muitos a usam de forma enganosa, dizendo que ela dá instruções para a Santa Ceia. Alguns grupos de irmãos realizavam esta cerimônia uma vez por ano, outros de 3 em 3 meses, outros uma vez por mês e outros uma vez por semana. Quando a Páscoa for instituída, havia uma detalhada instrução. Mas não encontramos na Bíblia a palavra Santa Ceia ou qualquer instrução para celebrá-la, pois o Senhor comeu a última Páscoa para dar início a uma melhor e superior aliança. Naquela última Páscoa, o Senhor lavou os pés dos discípulos e disse que eles também deveriam seguir o seu exemplo e lavar os pés uns dos outros. Seu exemplo de humildade e cuidado, demonstrado nessa atitude do lavar, também não foi uma ordenança de cerimônia. Este, lavar os pés dos santos, é amar uns aos outros como ele nos amou. Portanto, se em figura somos o corpo de Cristo na terra, não é difícil de entender que a mesa dos membros do corpo do Senhor também é a mesa do Senhor. Hoje, não temos uma ceia mais santa que as outras, porque entre o povo do Senhor, todas são santas. É uma característica da nova aliança substituir o sagrado exterior pelo sagrado interior. O Espírito Santo é superior às cerimônias e os nossos irmãos são mais preciosos que todas as coisas.
Eu creio que o Espírito Santo é poderoso o suficiente para governar a igreja. E você? No passado, havia uma liderança centralizada em Jerusalém. Ali, na capital de Israel, estava o único templo dessa nação. E toda questão religiosa se decidia ali. Os dízimos e as ofertas eram entregues em Jerusalém. As festas santas ordenadas pelo Senhor aconteciam em Jerusalém, sob a liderança de um sumo sacerdote. Outros sacerdotes realizavam serviços diários no templo. No passado, Deus havia derrotado o Império Egípcio, tirando seu povo do cativeiro e o estabelecendo como uma poderosa nação. Ele tem poder sobre as nações da terra, e elas jamais impedirão seus planos. Mas no ano 70 da nossa era, o templo foi destruído pelos inimigos. Porque os inimigos de um Deus tão poderoso conseguiram destruir o templo construído para ser o lugar da sua habitação? Esta é a resposta. A velha aliança deveria durar até a vinda de Cristo. Tendo chegado o tempo, esse sistema sacerdotal também foi aperfeiçoado. Cristo veio, realizou a sua obra na terra, como cordeiro substituto foi imolado na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus e foi aclamado sumo sacerdote eterno. Por causa da natural dificuldade de se receber uma nova religião, os judeus que receberam Cristo ainda se apegavam às coisas da velha aliança. Para exortá-los e suprir sua necessidade, uma carta foi escrita onde o tempo todo Cristo foi apresentado como sumo sacerdote. Nesta carta há um versículo que diz: Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz a mudança da lei. No passado, os gentios que adoravam a ídolos não conseguiam entender e diziam: este povo de um Deus sem rosto. Mas é este Deus invisível que sustenta o funcionamento do universo e provê toda a fonte de vida. Esse Deus invisível se tornou visível e se fez homem na pessoa de Cristo. Este era um novo avivamento de fé, que se tornou escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Este é o reino dos céus. O sumo sacerdote humano só sabia contar ofertas, realizar sacrifícios e interceder pelo povo. Mas Jesus, o mediador entre Deus e os homens, enviou Filipe à estrada de Gaza, porque numa carruagem havia um eunuco sedento que não conseguia entender o profeta Isaías. A igreja do Senhor cresceu em Jerusalém, mas ali já não era mais o centro religioso. A ordem era receber o Espírito Santo e testemunhar Cristo ao mundo. Mas, porque os irmãos se acomodaram em Jerusalém, uma grande perseguição foi um instrumento de Deus para dispersá-los para todas as nações. Uma grande multidão de crentes, testemunhando Cristo em todo o mundo, incomodou o império das trevas. Esta fúria dos inimigos de Cristo se tornou grande, porque viram que acabar com a nova religião não era simples como destruir o templo de Jerusalém. E os nossos irmãos pagaram este preço, derramando sangue numa guerra de 300 anos. Se havia alguma trégua de algum imperador que suspendia a perseguição, isso não demorava muito, quando o outro assumiu o poder. Alguns exigiam adoração a si próprio, como se fosse um Deus. E mais uma vez, os irmãos morriam sendo exibidos como espetáculo ao povo. Diante de tamanha bravura e uma linda história de amor ao Senhor Jesus, como explicar a queda da igreja? O que aconteceu foi semelhante à derrota de Ai, por causa do pecado de Acã. O que aconteceu foi semelhante ao povo de Judá, sendo levados cativo à Babilônia, por causa dos seus pecados. O Império Romano não venceu a igreja. Ela mesma se rendeu ao inimigo. Pense comigo. A igreja continuava a se multiplicar rapidamente, debaixo da espada romana. Será que após ter liberdade para servir a Deus, iria se apostatar pelo simples fato de não ser mais perseguida? Não. Houve esfriamento gradativo.
eles foram recebendo presentes romanos e aos poucos foram se conformando com este século. Os reis construíram templos para os irmãos se reunirem. Que maravilhoso! O presbítero de Roma, a capital do império, recebia poder sobre os outros presbíteros. Que maravilhoso! Se recebemos muitos presentes, fica cada vez mais difícil dizer não ao que nos é proposto em aliança. O fato é, como Eva foi enganada no Éden, os irmãos rejeitaram o governo de Cristo. A igreja se tornou a religião oficial do império. E depois de algum tempo, mais uma vez o sacerdócio foi mudado. Se cumpriu o que foi dito aos Tessalonicenses. Antes da vinda de Cristo virá a apostasia, e será manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, e se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Alguns teólogos afirmam que a Igreja Romana foi fundada por Cristo. Quem fundou a igreja foi Jesus, não foi o imperador Constantino, né? Mas basta olhar para ela e ver que tudo é diferente da igreja que nasceu em Jerusalém. Lá não existia um papa, nem cardeais, nem sacerdote líderes de um rebanho. Então, se alguém quiser saber de onde surgiu as denominações, elas vieram de Roma. A igreja do primeiro século não possuía um nome. O termo igrejas, no plural, se referia à cidade nas quais os irmãos viviam. O nome da primeira denominação é Igreja Católica Apostólica Romana. Antes de Roma, o termo igreja era referente a uma assembleia de irmãos. Depois de Roma, o termo igreja nomeia uma liderança com poder de governo sobre um povo associado a ela. No século XV, instaurou-se um movimento protestante que tinha como objetivo moralizar a Igreja Romana. Mas o Papa rejeitou qualquer possibilidade de reforma e os reformadores se desligaram da Igreja. Como havia vários reformadores, todos que se desligaram organizaram o seu grupo, estabelecendo cada um as suas próprias regras. E essa semente está se multiplicando até hoje. Toda vez que alguém pensa em melhorar a denominação, se desliga dela e funda uma outra. Eu já ouvi alguns líderes dizerem: nenhuma assembleia é perfeita. Não saia para outra denominação. Ame a igreja que te acolheu. Sabe qual é o sentimento do Senhor quando olha para a terra? Ele vê um diversificado e grande número de empresas que funcionam como associação de um clube. Muitos são aqueles que buscam uma igreja mais bíblica para congregar. Muitos são aqueles que recorrem à palavra e se esforçam para fundar uma igreja mais bíblica possível. Porém, continuaram todos debaixo do domínio de Roma, porque Deus não reconhece nenhuma denominação. Cada uma delas se acham melhor que as outras. Seus líderes recebem glórias de homens e o nome de Deus é blasfemado na terra. Elas chegaram nas cidades e roubaram a alegria de Deus, que planejou ver um único povo unido, mostrando com o seu testemunho que ele enviou Jesus à terra. Todas as denominações juntas não conseguem expressar a unidade do corpo de Cristo. A ordem para ser testemunhas em Jerusalém, Samaria e confins da terra se reverteu na vergonha produzida por um antitestemunho. O mesmo crente que lê Filipenses 2, não fazer nada com partidarismo, é aquele que levanta a bandeira da sua denominação. O Senhor deixou alguns líderes na igreja para o cuidar dos irmãos. Porém, estes não são para manter o controle das pessoas. O Senhor concedeu encargo de presbíteros aos irmãos responsáveis pelo cuidado dos santos em cada cidade. Se os irmãos de uma cidade estão divididos em várias denominações, como esse presbítero poderá cuidar de todo este rebanho? Mas a obra de Deus não é feita debaixo dessa liderança. Ela existe para cuidar dos rebanhos em questões mais difíceis, que dependem de irmãos com mais experiências, porque
porque a obra de Deus é feita naturalmente por cada irmão. Nos dias atuais, é impossível desenvolver o dom de presbítero e o mesmo ocorre com o apóstolo. Num sistema religioso dividido, onde estão os profetas do corpo? O dom de pastor é concedido a cada irmão, conforme o Espírito deseja distribuir. Porém, no cristianismo romano, o pastor é o líder de uma igreja local, como padre em sua paróquia. Esta apostasia da igreja foi profetizada pelo Senhor. O livro de Apocalipse é a revelação do Senhor acerca desses tristes dias do fim. Em figura profética, temos o capítulo 17 de Apocalipse, onde é detalhadamente descrita a prostituta e suas filhas. Esta prostituta e suas filhas representa a primeira denominação e as demais que saíram dela. O Senhor chama o cristianismo romano de Babilônia e ordena que seus irmãos saiam dela. Eu já saí dela em 2015. E me alegro em ver que um número cada vez maior de pessoas está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. No final de todas as cartas dirigidas às igrejas é dito: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, quando chega em Apocalipse 18:4, ninguém liga para a ordem de sair da Babilônia. A maioria se limita àquilo que seu líder explicou no templo. Este é o primeiro passo, sair desta Babilônia que embebedou os moradores da terra, com o vinho da sua devassidão. Porém, nesta esfera de um poder religioso fortíssimo em cada canto que viramos, eu temo que para muitos este maravilhoso passo, dado em obediência ao Senhor, não tenha uma continuidade que Deus espera. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Devemos orar ao Senhor da seara que levante homens bons em cada lugar, não para exercer controle ou para multiplicar divisões, mas para cuidar. Sim, para cuidar e que haja crescimento dos santos, que se libertaram das algemas do sistema religioso romano. Porque saímos não para viver na neutralidade. Saímos com uma visão e por um grande propósito: expressar Cristo em cada lugar que estivermos. A ordem para sair é clara, e sair é uma atitude sábia daquele que alcançou maturidade espiritual e entende que não cabe mais dentro deste sistema pobre e corrupto. Mas vejo os líderes denominacionais usando todo o seu conhecimento teológico e toda oportunidade de comunicação para dizer que os que saíram são rebeldes. Quando o referencial de igreja que temos está corrompido, nos sentimos como os trabalhadores em regime de escravidão. Eles não podem sair e acabam contraindo uma dívida no armazém da fazenda. Eles entendem que não dá para continuar, e alguns até conhecem a história da religião romana, mas a maioria desses irmãos não sabe como proceder daqui para frente. Sabendo disso, aqueles que não querem perder o poder e a glória, o padrão de vida e o domínio do povo, usam a palavra de Deus para dizer que os irmãos que saíram do atual sistema estão errados. O cristianismo que chegou até nós, recheado de mentiras, cristalizou uma cultura tão forte que aquele que defende o sistema faz isso pensando que agrada a Deus. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Que o Senhor levante os profetas do corpo, aqueles que não estão comprometidos com o sistema denominacional romano. Os povos dominados por um império
sempre eram obrigados a submeter, adorar e reconhecer como Deus as entidades religiosas do povo dominante. Hoje, Roma não prende, não tortura e nem mata, porque ela já conseguiu uma vitória maior. Nós recebemos a sua religião. Com este documentário, não vamos mudar a opinião daqueles que se beneficiam do sistema em parceria de outros que não pensam por si mesmos. Mas creio que ele irá encorajar a muitos que até agora não agiram diferente, porque não conheciam este lado da história. O livro de Apocalipse ocupa um capítulo inteiro, só para falar do comércio da Babilônia. O sistema de governo religioso romano se parece muito com as franquias das empresas seculares. Temos o CNPJ nos registros das igrejas evangélicas e a própria cidade do Vaticano é um reino, sendo o Papa o rei dessa monarquia. A Babilônia foi conquistada pela Média de Pérsia. A Média Persa foi conquistada pela Grécia. A Grécia foi conquistada por Roma. E quando o Império Político Romano foi extinto, ele continuou governando o mundo até agora com o Império Religioso. O meu Deus mostrou isso em sonho ao profeta Daniel, quando este estava no exílio babilônico. Você já acordou de manhã pensando em fazer algo grande? Certo dia, o meu avô Antônio acordou assim. Ele escreveu um documentário, mas o que é algo grande? Para ele, algo grande não é ser famoso, ficar rico ou ter o controle de muitas pessoas. Para ele, Cristo é uma riqueza insondável. Cristo nos foi dado como vida e expressar Ele na terra é algo muito grande.